E Jesus, ele consegue fazer nascer fontes, né? Onde a gente acha que tudo já foi entregue. João capítulo 21 diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. 2026 você vai nesse mar comigo, amém? Pastora Lu, Pastor Jonas, 2026 vocês vão pisar no mar da Galileia, em Tiberíades, em Canaã, vocês vão com a gente em nome de Jesus. Pastora Magda, Pastor Renner, cadê vocês? 2026, aleluia, nós vamos pisar na Terra Santa. Eu creio nisso de todo o meu coração. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Simão Pedro então olha para eles e diz: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos com você. Saíram então, gente, vocês não têm noção da minha mente quando eu sento aqui. É um disparate de pensamentos. Então eles disseram para Pedro: vamos com você. Saíram então, entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Ao clarear do dia, Jesus estava na praia. Porém os discípulos não reconheceram quem era Jesus. Jesus então lhes pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem: não. E então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, e aí vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam mais recolher a rede. Tão grande foi a pesca, e tão grande foi a quantidade de peixes. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã na tua presença. Quero te louvar porque ontem o Senhor me visitou enquanto eu buscava algo para entregar. Eu buscava uma direção e o Senhor buscava o meu coração. Eu buscava uma palavra e o Senhor só queria me encontrar. Por isso nessa manhã eu quero te pedir que com a mesma doçura que o Senhor me curou, com a mesma doçura que o Senhor me visitou, com a mesma calmaria, com o mesmo bálsamo, com a mesma revelação do seu amor, o Senhor visite a nossa igreja. E que cada uma dessas pessoas saia daqui hoje com um fardo leve. É o que eu te peço em nome de Jesus. Antes da gente começar, a gente precisa ser sincero nesse altar, né? Muitas vezes a gente olha para os pastores, a gente olha para os líderes, a gente olha para as pessoas que a gente entende serem mais fortes que a gente na fé, e a gente acha que todo mundo acorda ultra motivado, ultra espiritual. Tem pastor que vende essa ideia, né, de que na casa dele tem anjo na cozinha, que ele ora em línguas de manhã, que o filho dele faz uma bagunça, ele: ô filho, decanamachuri, andarabalaba. Não é menino! Às vezes a gente tem essa tendência de se achar pequeno demais diante de alguns referenciais, e aí as distâncias entre o que a gente assiste e o que a gente ficam enormes. Sim ou não? É só comigo? Porque eu faço isso, eu me comparo às vezes com as pastoras, eu falo: meu Deus, como são espirituais. Como eu ainda erro no trânsito, na vida, em casa, na rua, nos pensamentos, na ira. E a verdade é que muitos de nós, do louvor, né, KF? Às vezes a gente chega aqui entregando o que a gente tem, que na nossa percepção é tão pouco. Às vezes a gente chega aqui frustrado, cansado. Às vezes a gente está durante a semana tentando fazer tudo certo, né, Átila? Tentando fazer o melhor, e às vezes a gente tem aquela sensação de que nada está funcionando. E aí vem aquela desgraça chamada comparação. A gente se compara com quem é melhor e com quem é pior, e que parece estar dando mais frutos que a gente. E o nosso coração vai ficando cada vez mais tribulado. Às vezes a gente quer orar e às vezes a gente não tem nem aquele fervor para orar. A gente começa a orar e a gente está cansado até de orar. Aí você vem no culto, mas aí você fica esperando que alguém esteja animado, porque você está tão desanimado que você quer só uma certeza de que está tudo desanimado mesmo. Você nem vem para se animar, você vem só para ter certeza que está ruim mesmo. Sim ou não? Aí você fala: realmente, olha, não está a mesma coisa. Mas na verdade, o problema não está no ambiente. Às vezes o problema está inclusive na gente. Eu sou a rainha disso aqui, de acreditar que eu tenho que ser forte o tempo inteiro, de que eu tenho que aguentar tudo o tempo inteiro. E às vezes a nossa fé aparentemente vai ficando cada vez menor,
E aí você quer muito um milagre, você ora muito por algo e esse algo não acontece. E o mundo hoje está terrível, sim ou não? Hoje quem é da política, essa semana quem é da política sofreu um baque. Eu não estou militando não, estou usando como exemplo, tá gente? Como ilustração. Porque o que eu mais vi nas redes sociais foi gente dizendo, eu perdi a esperança. A gente quer tanto uma coisa e as coisas não acontecem. E a gente perde a esperança, porque é só isso que o diabo precisa. Que a gente perca a esperança. E a gente se faça uma pergunta, será que Deus está vendo? Será que Deus está prestando atenção? Será que Deus realmente existe? Será que o problema é com Deus? Ou o problema é com a minha fé? Quinta-feira eu sentei aqui no culto, bem aqui no chão. Tinha tempo que eu não fazia isso. Eu falei, hoje eu sou só uma pessoa física. Estava precisando demais de conversar com Jesus. E eu entendo a responsabilidade do altar. E aí quinta-feira eu cheguei, sentei ali e falei, Senhor, agora é nós vamos ter um papo reto. Eu chorei muito na presença de Deus e eu compartilhei com a Atila e Mari. Que saudade disso. Que saudade de uma igreja cheia de gente errada. Que saudade de uma igreja cheia de gente ferida. Cheia de pecador. Que saudade da igreja que não é vaidosa, orgulhosa, que se acha uma igreja de palanque, mas uma igreja que tem consciência que é um hospital e hospital é um lugar de gente doente. Ninguém vai numa UTI em busca de gente curada. Você vai na UTI porque você quer conversar e ver alguém que está morrendo, sim ou não? Mas a gente vai virando crente, a gente começa a vir na igreja atrás de perfeição. E esse não é o lugar da perfeição. Que saudade de estar num ambiente cheio de gente imperfeita. De gente quebrada, de gente caída, de gente machucada. De gente que a religião acha que não podia estar aqui. De gente que deixou de vir, de tanto ser lembrado que não merecia vir. Porque é nesse ambiente de glória, é nesse ambiente de necessidade, é nesse ambiente que a graça superabunda. É no ambiente de gente faminta que Ele entrega mais alimento. E ali eu fiquei sentada com Deus, cansada, não vou mentir para vocês, frustrada, magoada. Porque a gente é de carne e osso e às vezes as coisas vêm, por mais que gente forte absorva as pancadas, tem umas coisas que dói, né? A gente não é muito de reclamar não, mas tem hora que dói. Dói não ver Deus agir, dói ter que esperar, dói ter que dobrar a meta, dói ter que insistir em coisas que são óbvias, com pessoas que deveriam saber o óbvio. E aí nesse lugar eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, eu tenho aqui uma última gota. O tema da mensagem é isso aí, ó. Apenas uma gota. Eu falei, Deus, tem aqui uma última gota de fé. E ontem, enquanto eu tentava definir o que eu falaria, Jesus disse para mim, antes de você falar, deixa eu te falar sobre aquilo que você falou comigo. Esse texto que a gente lê é um texto que se desenvolve depois que Jesus tinha morrido. A gente vê, naquele momento, um grupo de pessoas que haviam caminhado com Jesus. Eu fico imaginando, porque a gente conhece Jesus, mas a gente não tocou em Jesus. A gente não olhou para Jesus. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Atrapalhou meu tom, pastor. Estava dando tudo. A gente não viu a face do amado. E a gente vive na esperança desse encontro, meu irmão, o olhar de Jesus. Tem dia que a gente só busca isso. Tem dia que a única coisa que a gente queria era sentir esse olhar, olhar para esse olhar e perceber que esse olhar está olhando para a gente, sim ou não? Esses caras tinham vivido com Jesus, sentido o cheiro de Jesus. Assim como eu e como você, num tempo que passou, eles viveram experiências maravilhosas com Jesus. Fico imaginando Pedro, relembrando o Getsemane, relembrando aquilo que fez, aquilo que não fez, aquilo que poderia ter feito melhor. Mas Jesus já tinha ido. Jesus já não estava mais com ele. As experiências sobrenaturais já tinham passado.
A abundância, o dinheiro, a riqueza, a fama, assim como muitos de nós já experimentaram, tinha passado e o tempo era outro. Era o tempo do processo. E o tempo do processo. E num determinado momento, Pedro olha e diz: gente, eu vou pescar. E eu sei que existe uma vertente de entendimento, de retrocesso. Como se Pedro naquele momento escolhesse voltar para o passado, voltar para o pecado. Se desviou, dizem alguns religiosos. Voltou para o lugar que Jesus já tinha tirado ele. Tudo isso é verdade, mas não é isso. Não é somente isso. E Deus está com mania, pastora Lu, de me fazer ver as pessoas de um jeito diferente. Desde Marta, Maria, Agar. E Pedro, naquele momento de busca, naquele momento em que talvez ele só tivesse uma gota, ele fala: eu vou pescar. Cansado. Eu vejo Pedro cansado de tentar entender, de tentar ser forte, de tentar ressignificar, de tentar continuar. Eu vejo ele com medo. E a Bíblia diz que ele vai pescar e não pesca nada. Não deu fruto. Quando eu vi ontem essa passagem, eu me vi sendo Pedro. Quando você chega em casa, seu coração está tão aflito, sua cabeça está tão maluca, que você entra naquele modo piloto automático. Mulheres, eu não sei se vocês vão me entender, a gente começa a arrumar a casa. Você chega em casa, você está tão atribulada que você fala: eu vou pescar, eu vou fazer o que eu sei, eu vou me ocupar, eu vou tentar encontrar alguma plataforma que eu domine, para fugir desse lugar de incômodo, de dor, de vazio, de solidão. Deixa eu me ocupar, eu vou pescar. E você está arrumando a casa e você está pescando. Quando você acaba a faxina, você não sabe onde você pôs a chave, onde você pôs o sapato. Eu faço isso, eu deixo o celular na cozinha, subo para buscar a toalha, desço com o tênis, esqueci o celular. Eu estou pescando, eu estou arrumando e desarrumando ao mesmo tempo. Eu não frutifico. Porque no fim das contas, não é sobre pescar, não é sobre arrumar a casa, é sobre fugir. É sobre tentar achar um paliativo. Alguns vão para o bar, uns vão beber, outros vão para o Instagram. E são horas e horas vendo um bocado de coisa e no fim você não viu nada, você nem lembra o que você viu. Você vai ler um livro, você não consegue terminar o primeiro capítulo. Porque é paliativo para a dor, é paliativo para a decisão que a gente tem que tomar, mas a gente não sabe como. A gente não tem coragem. Compromisso, sai marcando um monte de coisa. E ontem o Espírito Santo disse isso para mim: agenda cheia. Muitas vezes é sinal de coração vazio. E eu não estou falando isso como coach, nem para vomitar a lição de moral. Estou falando isso porque é o que Deus me disse. Compromisso demais, coisa demais, normalmente é sinal de um momento da vida em que a gente está se sentindo esvaziado e a gente vai tentando se preencher, se ocupar, a gente volta a pescar. Porque é melhor ficar ali lançando a rede, tentando se encontrar, do que fazer a jornada de olhar para dentro, porque dói, porque a gente já está cansado. É assim que eles estavam. A resposta tinha cessado. A presença corajosa de Jesus não estava tão perto mais. A voz já não estava mais aqui no ouvido. A voz agora era uma lembrança. Igual a mim e você, quando a gente diz: eu não estou ouvindo Deus falar. Deus fala comigo hoje, por mais que a palavra seja de impacto, não sondou, não entrou naquele lugar, daquela resposta que você queria. O pescar não cura ninguém, mas ocupa. Ocupa a gente, distrai a gente, não resolve, mas às vezes faz parar de doer um pouco. E a Bíblia diz que eles não colhem nada, e a gente acha que às vezes na nossa vida, e aqui é terrível. Estou falando de mim, tá? E você talvez se identifique comigo. As coisas não acontecem do jeito que a gente queria, a colheita não vem do jeito que a gente imaginou. E a primeira coisa que a gente faz é se culpar. Tem alguma coisa errada, Deus não está me permitindo colher, porque Ele está me corrigindo. Sim ou não? A gente começa a desfigurar
a cara do pai, ia colocar na cara do pai a cara do chefe, do algoz, do senhor, do religioso, do fariseu, de um Deus de peso e contrapeso, e não. Essa não colheita não é um Deus que estava ali sentenciando eles, e eu vou te provar isso. Porque se fosse verdade, o texto diria. E Jesus na margem disse, está vendo porque não colheram? Porque pescaram errado. Não colheram porque são imaturos. Mas a Bíblia não disse isso. E é engraçado, porque de manhã, eles estavam talvez como a gente, na quinta noite, no domingo de manhã, exaustos, cansados, frustrados. A gente achando às vezes até que a gente nem tem fé mais para vir na igreja. Ah, não vou lá não. Toda vez eu vou, a mesma coisa, já não sinto mais. Mas eu consigo acreditar que a colheita não vem, porque muitas vezes Deus não está nos punindo. A única coisa que Deus está permitindo é a nossa fé ir sendo reduzida ao que é essencial. É como um escoador. Quem já fritou batata? Que a gente passa a batata e a sujeira fica no óleo. A sensação que eu tenho é que aquela rede não pegava o peixe, porque Jesus estava esperando que a fé deles fosse sendo cada vez mais apurada, cada vez mais reduzida. Quanto mais a nossa fé vai sendo reduzida, mais as coisas vão passando pela rede, não ficando na rede, para que fique na rede somente aquilo que de fato pertence ao amor que Deus tem por nós. Quanto mais a nossa fé vai sendo depurada, mais as nossas emoções vão realmente sendo remexidas, mais as respostas rápidas vão caindo, vão deixando de existir. Quanto mais a nossa rede vai sendo jogada, mais aqueles sinais visíveis, aquela coisa de, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo, isso é coisa de menino. Quando era menino, falava como menino, mas vai crescendo, isso não pode mais ser livro mágico. E aí a gente vai lançando a rede, às vezes a gente vai se cansando por isso, porque aquelas certezas que a gente tinha vão passando pela rede, e aí você busca a rede, e aí não tem mais o dinheiro para ser seu Deus, não tem mais a pessoa que representa a sua segurança, não tem mais o milagre instantâneo, não tem mais a resposta rápida, a diversão, vai tudo ficando ali na água. Aquilo que vai sobrando na rede, normalmente não é bonito, não é emocionante, não é vivificante. E às vezes o que sobra é a gente sentado no chão, tendo uma gota de fé, mas é uma gota de fé pura. Talvez a sua fé não está operando milagres. Talvez você veio hoje e sentou aí, talvez você está em casa me assistindo pelo YouTube, porque está cansado demais até para vir na igreja. Você só tem aquela gota, aquele sussurro, sabe aquele sussurro de fim de ano? Você não consegue nem orar bonito mais. Talvez a sua oração seja igual a minha quinta-feira, uma lágrima. Aquela lágrima que cai com o peso de quem diz para Deus, Deus, eu não estou entendendo. Na real, eu não estou entendendo. Eu não estou vendo. Eu nem sequer estou sentindo. Mas se serve de alguma coisa, eu estou aqui. Se serve de alguma coisa, arrastando, mas eu cheguei. Talvez a fé não seja a maior do mundo, mas deixa eu te dizer, essa fé talvez seja a mais depurada, talvez a mais pura, talvez a mais desesperada, e por isso a mais valiosa para Deus. É a fé de quem não tem lugar para ir, mas diz, Deus, eu vou voltar pro barco, porque lá foi o lugar que você me encontrou uma vez. Quem sabe naquele lugar, sentada na beira do altar, no lugar onde uma vez o Senhor me encontrou.
Quem sabe ali, nesse lugar que sobrou para mim. Porque às vezes, esse pequenininho lugar que sobra ainda é difícil da gente estar. Às vezes está nesse lugar de voltar a pescar. Dói. Porque a gente ainda se culpa. Porque a gente confunde estar infeliz com ser ingrato, sim ou não? E às vezes você está infeliz em algumas áreas e você ainda se apedreja, porque diz, Deus está provendo, eu tenho alimento, eu tenho uma casa para morar, eu ainda tenho filhos com saúde. E aí você já está infeliz e você ainda se culpa porque você se sente ingrato. É como se você tivesse até medo de conversar com Deus e ser julgado pela conversa, sim ou não? Será que sou só eu que sou carne demais? A gente vai perdendo a coragem, a gente vai vivendo uma fantasia, uma máscara, um teatro com o Espírito Santo. Porque Ele sabe que você está infeliz. E Ele não tem problema nenhum em te conversar com você sobre isso. Ele não tem problema nenhum em te ouvir. Jesus, eu sei que o Senhor tem feito muito. Eu reconheço o seu amor. O Senhor fez milagres tão grandiosos. Mas Jesus, me permite falar com meu pai e dizer que isso aqui ainda dói, isso aqui ainda falta, isso aqui eu ainda não entendo. Acesse esse lugar em mim. Essa é a última gota de essência da fé. Porque quando não sobra mais nada, sobra eu e Ele. Quando não sobra mais nada, as máscaras caem. A gente para de representar, Nai, de fazer de conta que está tudo bem para Deus. De fazer de conta que a gente não sente falta, que a gente não quer mais, que a gente não precisa de mais. Ele já fez muito, ok, mas Deus, eu ainda quero mais. Eu ainda tenho vazios, eu ainda tenho espaços. Eu estou fingindo que não. Mas no fim das contas eu só estou pescando de novo, querendo ocupar isso, fazer de conta que não. E Deus está dizendo para mim e para você, eu não me ofendo com a honestidade do coração de vocês. Eu não me ofendo se você voltou para o barco, eu não tenho crise nenhuma em ficar na margem, te esperando. Eu não tenho crise nenhuma em ver você tendo crise. Porque Deus nunca teve problema com gente que precisa dele. Jesus só tem problema com quem é cheio demais para ele. Fracasso não é dizer para Jesus, Jesus, eu estou cansado, eu preciso de mais, eu quero mais. Fracasso é desistir de Jesus. Fracasso é se permitir acreditar que Ele não pode mudar, que Ele não pode fazer, que Ele não pode refazer, que Ele não pode fazer mais. Fracasso não é chegar aqui fracassado. Fracasso não é chegar aqui quebrado. Fracasso não é chegar aqui morrendo. Fracasso não é pecar. Fracasso é desistir. É secar talvez a última gota e dizer para mim, já deu. Quando a gente chega no barco, só nos resta uma coisa: fazer de novo. A Bíblia diz que eles pescam. Quando eles chegam no mínimo, quando a fé é depurada, quando talvez só sobre uma gota, Jesus olha para eles e diz, ei, vocês. Jesus não fala, Pedro. Jesus diz, filhos. Talvez o que está nos faltando não é fé, é ser lembrado de que Ele te chama de filho. Filho. Vocês comeram? Jesus não pergunta, vocês pescaram? Jesus não pergunta, que tanto vocês pescaram? Jesus não pergunta, Gi, aí pregou de novo, foi lá, arrebentou. Não, Jesus está dizendo, Gi, filha, como é que você está? Nai, como é que você está? KF, como é que você está? Você voltou bem? Como é que foi lá? Você voltou alimentado?
Jesus não está preocupado se você vai finalizar o ano com milhões na conta. Jesus está dizendo para você, filho, como é que está seu coração nesse último dia do ano, nesse último mês do ano? Você conseguiu encontrar? Jesus sabe que a gente não precisa de peixe. Eles não estavam ali porque eles precisavam de peixe. A Bíblia não diz que tendo fome eles foram pescar. A Bíblia não diz que tendo necessidade eles foram tentar trabalhar. A Bíblia diz que Pedro, sem saber o que fazer, olha para um, olha para outro e diz, eu vou pescar. Jesus sabia e Jesus sabe que quando a gente chega aqui com uma gota de fé, a única coisa que a gente precisa verdadeiramente é ouvir a voz dele dizendo, Gi. Jesus vai lá para lembrar aqueles caras que eles eram escolhidos, que eles eram amados, que apesar da volta para a pescaria, eles ainda eram chamados, eles ainda não eram vistos. No coração de Pedro, talvez ecoava a pergunta que a religião faz a gente ter medo de fazer na igreja, no altar, principalmente no microfone. Talvez a cada vez que a gente vem num culto, cansada, vendo os nossos sonhos às vezes, e aí a gente joga a rede, talvez a pergunta do coração era, será se eu ainda sirvo? Será se eu ainda consigo? Será que se Jesus me encontrasse hoje pescando, será se Ele ainda me escolheria? Será se Jesus, mesmo tendo me visto cansar, fraquejar, questionar, murmurar, pensar em retroceder, pensar em desistir, será se hoje nesse barco Jesus ainda me escolheria de novo? Ele ainda me chamaria? Será se Ele ainda me veria no que eu sou e não naquilo que eu tenho tentado parecer? E a resposta de Jesus é sim. Eu veria, eu escolheria. Jesus diria para você de novo, ei, você é Pedro, Pedro, pega essa rede, joga do outro lado, Pedro. Se lembra quem você é. Joga a rede. Porque nenhum de vocês voltou para o barco porque não me ama. Nenhum de vocês está assim porque desistiu. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Pedro só devia estar pensando, será que Mesmo me vê que de seja novo? difícil, não pare. No fim das contas, Pedro não queria peixe, Pedro queria um olhar. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Jesus está dizendo para Quem você, mandou você parar? eu não preciso que você seja Volte forte para o tempo lugar todo, não. alto, no lugar da tua Eu não preciso vergonha. da Eu sua vou te performance. Eu não preciso de uma oração bonita, fervorosa, grandiosa. Quem mandou você parar? Eu não te escolhi por causa do peixe. Volte para o lugar Eu não te escolhi por causa do altar. Eu não te tua escolhi por causa do vergonha. microfone, Giovana. Eu te escolhi por você. Jesus está dizendo para você, joga a rede pro outro lado. Vocês já sabem, a gente já leu a história. Eles jogam a rede vem cheia, a rede vem lotada de peixe. Mas a rede física só vai voltar a lotar de peixe por causa da rede do coração. O coração já havia sido pescado por Jesus, e aí Pedro volta a pescar os peixes. Está na hora da gente parar de chegar na igreja precisando parecer gigante, precisando parecer enorme, tentando encontrar dentro da gente essa pescaria. Às vezes a gente está olhando para dentro. Quantas vezes eu tenho olhado para dentro? Vamos lá, Gi, vamos lá mais um dia, vamos lá, você consegue. A gente está cavando em algo que é limitado. A gente está lançando a rede para o lado errado,
Porque em nós a gente não consegue. Na nossa força a gente não consegue. No nosso talento. Está na hora da gente virar o rosto para o outro lado. Porque o milagre está na margem. O milagre está na margem. O milagre é Jesus. O milagre é Ele antes do peixe, antes do sucesso, antes da resposta, antes do transbordo, antes de tudo é Ele na margem. Mas eu não estou vendo, Gi, eu também não vejo. Mas a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Mas se tiver uma gota de fé para crer, essa é a voz que diz para você: filho, eu estou aqui, estou logo aqui, estou bem aqui, eu estou tão perto que se você quiser, ó, minha voz. E a Bíblia diz que Pedro ouve a voz, lança a rede, pesca, é restaurado na identidade. Sabe aquele clique? E aí eles dizem: eu acho que é Jesus. E você sabe a história, eles se lançam no mar. Eles chegam na areia. Aquilo que eles estavam buscando no barco já estava preparado, com Jesus na mesa, na comunhão, na restauração, no alívio, no fardo, que agora fica leve. E assim como Jesus sentou comigo ontem e dividiu o pão e dividiu o peixe e me disse: Gil, o que você está buscando, eu já sou. O que você está achando que você precisa fazer, eu que faço. Sou eu que faço. Só senta comigo. Só reclina. Só me aproveita. Só me desfruta. Para de querer entender. Para de achar que eu estou aqui porque, pelo que você fez, pelo que você podia ter feito mais. Estou aqui, estou na margem. Estou te chamando de filha, não estou te chamando de Giovana, nem de pastora, nem de mamãe. Eu estou te chamando de filha. Filha, o que você precisa? O que eu posso te suprir? Eu não estou falando de entregar, eu estou falando de suprir. Só fica comigo. Você não está conseguindo orar, mas seu coração está escrevendo as cartas. E esse é o convite que eu tenho para você nessa manhã. Feche seus olhos. Não encerra o ano achando que você tem que performar, que você tem que lançar a rede, que você precisa ficar nesse barco em busca de alguém que já está aqui, ó, na margem, do lado, com peixe preparado, pão preparado. Feche os seus olhos. Sente a presença dele dizendo: filha, fala para mim. Não vou te achar ingrata, não. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo.
teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Eu sou. Eu posso te curar, eu posso te preencher. Eu sou a resposta para a pergunta que não tem resposta. Eu sou o tempo perfeito, eu sou a hora certa. Eu sou a provisão exata, eu sou a medida completa. Pode parecer que não está acontecendo, mas está acontecendo. Pode parecer que eu não estou cuidando, mas eu estou cuidando. Pode parecer que eu não estou vendo, mas eu sou aquele que vê. Eu sou aquele que faz, eu sou aquele que consola, eu sou aquele que te escolheu. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, pela terceira vez, você me ama? E aí Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus diz: então vai. É pelo seu amor por mim, não é pela sua performance. Não é pela sua perfeição, Pedro. Não é pela sua capacidade de fazer, é pela sua capacidade de me amar. A força que vai nos manter de pé, a força que vai manter a chama acesa, a força que vai manter a cabeça erguida, a força que vai manter a fonte dentro da gente, a nossa capacidade de amar Jesus e confiar nele. Porque quanto mais a gente ama Jesus, mais a gente sabe que a gente é amado. A gente é amado. Você é amado. Filho, vocês comeram alguma coisa? Meu desejo para você nessa manhã é que você entre no seu carro conversando com Jesus. Porque ontem, quando Jesus me perguntou: filha, você conseguiu pegar alguma coisa? Vocês conseguiram comer? Eu disse para Jesus: Jesus, não. Eu tenho fome disso. Eu tenho necessidade disso. Isso aqui eu sei que o Senhor já fez. O barco está aqui, a rede estava na minha mão, a minha capacidade está aqui. Eu tenho muita coisa, obrigada, Jesus. Mas isso aqui ainda está me faltando. Isso aqui eu ainda não estou entendendo. Esse buraco aqui ainda está vazio. Esse pedaço meu. Meu desejo para você é que você saia daqui sabendo que Jesus vai com você. Só olha para o outro lado. Amém? Glória a Deus. Vocês querem que eu ore para a gente terminar? Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por estar na margem, Senhor. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por nos chamar de filho. Obrigado, Jesus. Porque nessa manhã o Senhor restaura sonhos, o Senhor restaura corações. O Senhor trouxe pessoas aqui que precisam ser lembradas que elas valem pelo que elas são, não pelo que elas fazem. Pessoas que acharam que voltar para o barco era um decreto de morte, uma sentença de fracasso. Não, voltar para o barco é só voltar para o lugar onde Jesus vai te encontrar. Talvez hoje essa igreja seja o nosso grande barco em que todos nós chegamos aqui para ouvir a sua voz na margem dizendo: filho, 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 eu sou. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou aqui, eu estou na margem. Não me importa a distância que seu barco estava de mim. Não me importa a distância que seu coração foi. Se tem uma gota, essa gota ainda é um oceano. Eu oro, Jesus, para que essa gota transborde nessa manhã. Para que essa gota de fé transborde em cada coração, em cada identidade. Eu oro, Jesus, para que essa gota transbordante seja capaz de matar a sede dos teus filhos, assim como matou a minha sede. Eu oro para que essa gota faça com que o ano, o mês de dezembro, o ano de 2025, termine como o ano da restauração. Que a gente saia daqui sendo chamado de filho no nosso coração. Filho, 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 filho. Eu te encontro quantas vezes forem precisas. Eu volto nessa margem, eu te espero nessa margem. Eu preparo o alimento para que você seja lembrado desse amor. Que esse amor invada a sua vida, invada a sua casa, invada seu coração, invada seu propósito, invada seu chamado, invada a sua família, invada a sua maneira de se encontrar, de se enxergar.
Que você acorde amanhã uma nova pessoa, um novo Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro sai dali e prega o seu sermão sobre essa pedra chamada Pedro. O evangelho é propagado, pessoas aceitam, conhecem Jesus, a salvação começa a ser estabelecida, o reino de Deus passa a existir na terra. A boa nova é apregoada, a nova aliança é propagada segundo o evangelho de Jesus. A graça começa a se expandir por causa da gota de fé, por causa de um filho que foi chamado de filho. Que o poder do evangelho das boas novas, que o poder do evangelho da reconciliação te traga para perto de Jesus. Porque basta você se lembrar que é filho, meu irmão. Se você se lembrar que é filho, grandes coisas vão começar a acontecer ainda esse ano na sua vida. E esse é o meu desejo. Você é pedra, você é plataforma do reino de Deus aqui na terra. Pelo que você é, não pelo que você faz. E que essa certeza de identidade invada seu coração. Em nome de Jesus.